Nessa mesma época que a gente está vivendo agora, há 10 anos, Blumenau e toda a região do Vale do Itajaí tentava se levantar da pior tragédia climática que o Brasil já tinha visto até então, a gente acabou de ver, né? A enchente, os deslizamentos de terra destruíram cidades, levaram carros e casas e muitas vidas. A cicatriz deixada na alma de quem viveu esses tempos nunca vai ser apagada. Ficaram dores, lições. Foram 2 anos, acho que até hoje, para que as cidades conseguissem se recuperar dos estragos. E no meio de todo esse caos era preciso concentração e profissionalismo de equipes que trabalharam no resgate das vítimas e para levar informação para as pessoas. Até me arrepia falar. Gente, algumas delas estão aqui hoje para relembrar esses momentos. Sejam bem-vindos. Está aqui o J. Aguiar, que é radialista, trabalhou também na época. O Major Fernando, que veio para cá para auxiliar no gerenciamento das ações. Jamile Cardoso, nossa repórter, colega de trabalho, que na época trabalhava em Itajaí e viu de perto tudo o que estava acontecendo para levar informação para as pessoas em casa. Bom, primeiro eu quero começar com o Major, porque houve uma sequência de fatos que já estava acontecendo desde queda de barreira, explosão de duto de gás natural. Quando você chegou aqui já era no dia 26, o caos já estava instalado. Como é que foi para você coordenar, ver como é que estava a situação e coordenar tudo isso, Major? Bem-vindo. Obrigado. Realmente era uma situação bastante complicada, né? Nós chegamos aqui num caos instalado e o que eu tenho dito, assim, eu já tinha tido a experiência do furacão Catarina, que foi um grande evento também, só que não com a repercussão de dano humano como houve aqui. Aqui nós tivemos as pessoas mortas e isto impactava muito mais, né? Então, frente àquela grandeza do evento, frente a toda aquela situação, muitos órgãos, muitas pessoas envolvidas, trabalhando, né? A gente participou, então, se reuniu com o prefeito Adilson e participou de estreitar, né, o laço, estreitar as ações de todos os órgãos estaduais, federais aqui, né, e do município, a comunidade, que foi muito importante também, né, as entidades da comunidade, Lions, Rotary, os jipeiros e outros que trabalharam, estavam envolvidos naquilo ali. Então, a partir disso, a gente organiza um posto de comando e procura direcionar as ações para que a resposta seja mais otimizada, seja mais rápida e chegue na ponta, né, para aquela comunidade que tanto precisava. Porque nesse momento também muitas pessoas, muitas comunidades se levantam para poder ajudar de alguma forma, o mínimo que seja pegar uma enxada e puxar a terra, né, seja levar o alimento. A gente lembra aqui que em Blumenau também houve a Vila Germânica se tornou um centro de arrecadação de alimentos, de tudo que a população precisava. Chegou um momento, então, ali, pelo dia 24, 25, que devido a todo o caos instalado, já não se tinha mais água potável, não se tinha energia elétrica, né? Coordenar tudo isso, todas essas pessoas com vontade de ajudar, sem uma coordenação ficaria mais difícil ainda, né? Porque daí um rema para um lado, outro rema para o outro. Isso foi fundamental na hora de tentar realmente levar esse auxílio para as pessoas? Esse é o ponto importante do gerenciamento do desastre. O desastre é um evento de grande magnitude e de complexidade, né? E como tu citaste, existem muitas pessoas que realmente querem auxiliar. Só que mesmo o auxílio tem que ser coordenado, conduzido para que essas pessoas também não venham ser vítimas, né? Então, coordenar isto é fundamental para a gestão do desastre. E por isso que eu vim para cá. Na época eu fazia parte da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul, fazia parte de um grupo de gerenciamento de desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil e a partir então dessa relação com a Secretaria Nacional de Defesa Civil é que eu vim apoiar Santa Catarina, que a diretoria era uma das melhores do país, mas num evento com esse tamanho, com essa grandeza, não tem como tu não precisar de apoio, não contar, né, com o apoio do Sistema Nacional de Defesa Civil. E aí, então, a gente entrou buscando trazer a nossa experiência, colaborar e só conduzir tudo aquilo para que tivéssemos uma resposta melhor. Exato. A Jamile teve diretamente com o pé na lama, o pé na água, tomou chuva, né, viu situações, né, Jamile, que eu digo de desespero. O repórter ele tem que um pouquinho abstrair a realidade para tentar levar a informação. Como é que foi para você? Enchente, talvez você já tenha tido visto anterior a essa, né? Mas o caos que você viu naqueles dias, como é que isso tocou você? Como é que foi trabalhar nesses dias
sabendo de toda a tragédia que estava assolando a região? Olha, primeiro que a gente não para muito para pensar, sabe, Gisele? Eu comecei a trabalhar na manhã daquele sábado, né, da tragédia que viria de sábado para domingo, e eu fui para um plantão normal de sábado pela manhã, fiz participação ao vivo para o Fala Brasil, da Rede Record, e dali já começaram a me ligar. Olha, caiu uma casa em Camboriú, e começaram outras ocorrências em toda a região. E eu fui, então, para se ter uma ideia, eu fiquei trabalhando do sábado de manhã até a terça-feira. Só na terça-feira é que eu consegui ir para uma casa que não era minha casa, porque a casa onde eu morava em Itajaí não foi afetada, mas eu não conseguia chegar até lá, porque em Itajaí 80% do município ficou debaixo d'água. Eu fui para a casa do diretor da emissora, que gentilmente convidou a mim e o apresentador da época que nós pudéssemos ir para lá, para pelo menos tomar um banho, porque a gente estava na chuva, na lama, colocando mesmo o pé na água, e eu não conseguia tomar banho. A gente dormia improvisado num sofá que tinha na sala da direção por 3, 4 horas. E por que foi tudo assim tão intenso? Porque os outros repórteres, depois que as coisas foram acontecendo, eles não conseguiam chegar até a emissora. Então, como eu já tinha ido no sábado de manhã e eu estava lá, eu fui ficando. E os outros só mandavam recados, olha, eu não vou conseguir chegar e assim por diante. Então, naquela hora, sabe, Gisele, a gente não precisa separar as coisas, porque eu acho que isso é nosso mesmo. Ainda somos seres humanos, né? E do jornalista, né? É. A gente engata a primeira e vai. Só que, daí lá na terça-feira, quando eu fui parar para pensar, volta e meia, conversava com a minha família, aí eu fui ter uma ideia do que estava acontecendo e do quanto a minha família também foi prejudicada, porque eu morava em Itajaí, mas eu sou natural de Blumenau. E os meus pais continuam morando em Blumenau, no bairro Garcia, bem próximo ao Ribeirão Garcia. E ali uma ponte destruiu e aí acabou represando a água e invadiu as casas. Minha mãe não estava em casa, meu pai sozinho. E o meu pai teve um infarto em junho de 2008. E ele tinha feito cirurgia de ponte safena, quer dizer, ele não podia pegar peso, levantar uma cadeira. E aí a gente preocupada com ele sozinho em casa, quem iria socorrê-lo? Minha mãe numa outra cidade e eu trabalhando. Então, assim, é legal até essa oportunidade de a gente falar isso, sabe, Gisele? Porque as pessoas nos veem em rede nacional, transmitindo informações. Nossa, que visibilidade você teve. Sim, que visibilidade eu tive. Mas quantas coisas a gente aprendeu e o problema pessoal que você estava passando. Nós vivíamos também aquilo. A minha família também foi afetada. Eu também não conseguia chegar em casa. Eu estava sem tomar banho, como tantos os outros, né? A gente estava sem dormir, sem comer, como as equipes de socorro também fizeram, sabe? Sim. Eram situações muito semelhantes. Então, foi difícil, mas foi um aprendizado, né? Foi pra gente ver o quanto a gente é forte e a gente consegue reconstruir e passar por cima de tudo isso. E aprendizado para tentar não passar de novo, né? Jota também é radialista, né, Jota Aguiar? E você, na época, depois acabou lançando um livro que hoje relembra bastante, né, do que a gente viveu naquela época e, obviamente, deve ter um peso muito grande. Acho que pessoalmente falando também, mas como profissional. Então, Gisele, naquele período eu pude vivenciar o que aconteceu no município de Gaspar. Diria que uma cidade muito atingida, que acabou ainda ficando um pouco no anonimato, mas tivemos 20 vítimas fatais lá. Tivemos uma tragédia realmente instalada na explosão do gás e muitas outras coisas que aconteceram em Gaspar, que acabamos não tendo isso noticiado, né? Esse é o livro. Diante disso, eu escrevi o livro Relatos de uma Tragédia, que conta a minha história junto a esses resgates do Corpo Bombeiro, a ação no município de Gaspar. E, é claro, diante disso também a gente tentou registrar na história tudo que era possível, né, diante dos nossos olhos. Tivemos a participação de grandes profissionais também, principalmente do Corpo Bombeiros, do Adilson Schmidt, que na época era prefeito, né, todo esse pessoal que esteve envolvido com a gente, foi muito bacana. E a história fica registrada. Fica registrada, né? Como a gente falou aqui, como aprendizado. Hoje, inclusive, vai acontecer um evento, né? Lá em Gaspar, para homenagear as pessoas que estiveram envolvidas nesse resgate das pessoas, né? Então, olha, o livro aqui com relatos, bem legal. Então, 10 anos depois desta tragédia, 10 anos depois do livro também, na verdade, ano que vem completa 10 anos do livro, resolvemos fazer esse evento, que vai ser no Engenho Quinta do Vale. Teremos a presença de praticamente todas as pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente naquela tragédia de 2008, na cidade de Gaspar e região. Então, as entidades, personalidades, clubes de serviço, instituições vão estar recebendo uma homenagem nessa noite. É aberto à população ou não? Ele é um evento fechado, inclusive já está esgotado, né? Tá. Mas foi o que conseguimos fazer diante da
do espaço, das informações, buscando pessoas que trabalharam na época, né, Jamile? Então, o bacana é isso, como o Major está junto com a gente novamente esse ano aqui, depois de 10 anos visitando Gaspar novamente. Então, trazer essas pessoas, fazer esse bate-papo e poder estar homenageando eles por um trabalho, um reconhecimento, aquele período difícil, isso vale a pena. Verdade, com certeza. Gente, obrigada por estarem aqui, compartilhar essa experiência com a gente, para a gente relembrar também e, quem sabe, com esse aprendizado, tentar evitar situações que se repitam. A gente fala isso, parece bobeira, mas a gente sabe que existem ocupações em áreas irregulares com risco de desabar tudo de novo, então acho que a gente não aprende, né? Então é sempre importante a gente lembrar e é por isso que a gente volta a falar desse assunto. Obrigada por estarem aqui. Amanhã, inclusive, a gente vai conversar com um especialista que também está lançando um livro para falar sobre o que mudou na comunicação após essa tragédia, o que a gente aprendeu e como essa comunicação acontece agora para evitar esses problemas. Obrigada, pessoal. Até uma próxima.